Doutor André Marcílio, essa conta que ele está falando, né, é a tal da conta Amigo, né, que gerou, inclusive, aquela reportagem da revista Cruzoé, na época, do amigo do meu pai, que seria justamente o ministro Dias Toffoli, né, o Marcelo Odebrecht teria se referido a ele. Desta forma, a Cruzoé, na época, publicou essa reportagem, que acabou sendo censurada, né, tirada do ar na época, depois voltou. E o senhor, inclusive, tem ligação com esse caso, né? Queria até que o senhor contasse um pouquinho sobre como foi isso e como é que tem acompanhado aí essa decisão. Pois é, tudo começou ali, né? E eu, à época, fui contratado pela revista Cruzoé para cuidar desse caso. Atuei diversas vezes pela revista Cruzoé e pelo Antagonista. Como advogado. Como advogado. E eu tinha ainda em 2019, em abril de 2019, a expectativa de que eu estava lidando com a lei. De que era possível, então, obter acesso ao inquérito, porque tem uma súmula, por exemplo, vinculante do STF, a 14, que diz que você pode ter acesso a todos os inquéritos. Mas jamais imaginava que o STF descumpriria uma súmula vinculante dele próprio. Acreditava que a gente ia lidar, portanto, com um estado normal jurídico de coisas, mas não. Hoje, os advogados que atuam nos inquéritos que se desdobraram em tantos outros, inicialmente era o 4781, hoje tem mais de 9 inquéritos, os advogados já sabem de longa data que o trabalho não é possível de ser feito dentro da normalidade, mas na época era tudo mato, como dizem, né? Era tudo mato e eu um pouco desbravei esse mato todo, um pouco tentando compreender como aquele cenário estava sendo constituído e sempre muito chocado com cada passo que era dado. Aliás, cada passo que era inviável de ser dado, eu ficava chocado. E tudo isso vem se mantendo e piorando desde então, né? E pelo fato do ministro Toffoli ter sido, inclusive, aquele que inaugurou, de alguma forma, esse inquérito em 2019, porque o ministro Moraes foi escolhido relator, mas foi escolhido relator porque o ministro Toffoli mandou um WhatsApp para o ministro Moraes dizendo, olha, tem uma fake news aqui da revista Cruzoé, e assim é que a coisa começou. Ele deveria, inclusive, se declarar suspeito para análise desses casos todos. É curioso, como você bem disse inicialmente, essas questões relacionadas ao Odebrecht, elas todas foram anuladas não pelo mérito. É bom que o espectador entenda isso. Não pelo mérito, não se analisou o mérito, não se está desdizendo os fatos, até porque é inviável, é impossível, seria surreal. Então, em relação à competência dos juízes, em relação à suspeição, à imparcialidade dos juízes, em relação à prescrição, as anulações foram por aí. Curiosamente, é justamente na competência e na suspeição que o STF tratora, passa por cima quando diz respeito à competência deles. A competência deles é universal. A suspeição deles nunca existe em relação a nada. Mas a dos outros é motivo para anular tudo o que diz respeito ao Lava Jato ou diz respeito à Lava Jato. Como foi dito inicialmente aqui, e é verdade, há uma imensa subjetividade na análise dessas questões acessórias. Quando você pensa em prescrição, por exemplo, bom, só há prescrição quando você deixou de julgar no tempo adequado. A questão relativa à competência ou à suspeição de um juiz é uma questão interpretativa. É óbvio que existe uma subjetividade de quem avalia se o juiz é ou não competente. Isso não é algo totalmente objetivo. Então a gente está diante de questões acessórias, mas questões acessórias por não avaliar o mérito, mas questões acessórias que são relevantes de serem percebidas a partir da subjetividade do julgador. Uhum. E aí um ponto que eu faço de análise a respeito, como foi dito, o porquê disso, né?
Qual é a razão? Porque não é nenhum mérito, não é nenhuma vantagem o STF ter se apegado a essas questões acessórias. É um contorno, porque os fatos não poderiam ser negados, o mérito não poderia ser enfrentado, então fica-se na antessala desses fatos, desse mérito, para se poder anular. A intenção é anular. E por que a intenção é anular? Porque o STF, entendo eu, hoje vem numa escalada de reescritura da história jurídica e histórica desse país. E por quê? Porque isso tem um valor político. O valor político é gigantesco de uma corte que é capaz de reescrever para o público em geral a história. De dizer, esse é inocente, aquele é culpado, o poder que existe por trás de quem tem na mão essa caneta potente é gigante, né? A gente estava falando assim, bom, será que é possível que volte a acontecer fatos de corrupção no país? Claro que é possível. E se a possibilidade da corte é de sempre reescrever a história, é muito sedutor uma corte dessa existir.